Olá, pessoal, tudo bem? Para você que está vendo aí na reprise, vamos conversar sobre quais fatores que influenciam na qualidade dos vinhos. Então, ó, vem comigo que a live vai ser uma delícia, como sempre. Boa noite, tudo bem? Ó, já tô com meu vinho branco aqui, ó. Boa noite. Gente, tem uns nomes que eu não consigo. Maritze Borges, acho que é isso. Ai, gente, que gostoso. Ó, boa noite a todos. E aí, quinta-feira, hein? Quinta-feira a gente já pode beber vinho. Eu até fiz um post essa semana que foi muito engraçado. Falei, terça pode, né? Aliás, qual dia que não pode, né, gente? A gente precisa degustar vinho, desde que seja com moderação. Vinho é tão bacana, né? Tão gostoso, ajuda a gente a relaxar. A gente entra numa viagem assim cultural, geográfica, tudo é positivo, e tudo em volta do vinho é muito positivo. Então sejam bem-vindos e vão me contando se vocês já abriram uma garrafa de vinho pra gente conversar. Hoje eu quero conversar sobre vários assuntos, a live vai ser muito interessante. Ó, minha mãe aí mandando beijo. Beijo, mãe. Bia, Vinho Momentos, que bacana. Ah, Lasticas, Ana Paula, meu amor, tô com saudade de você, hein? Empório Monte Castelo, boa noite, dando um tchauzinho. Ó, gente, manda aviãozinho pros amigos, tá? Que eu tô ao vivo. Clica aí no coraçãozinho pra viralizar a live. Semana passada foi super bacana, deu uma audiência ótima. Espero que hoje dê também. A gente tá aqui, ó, conversando sobre vários assuntos, essa troca é muito legal. Até que semana passada eu consegui me concentrar, porque é muito difícil eu ficar lendo todos os comentários. Confesso pra vocês que eu acabo ficando um pouco perdida, às vezes eu peço para me mandarem na caixa de perguntas, enfim, se eu achar aqui que eu vou me embolar, eu peço para mandar na caixa de perguntas, mas se não, pode ir comentando aqui. Olha, o Antônio me mandou uma mensagem super querida, querendo me mandar uns vinhos para eu provar, né? Que legal, João, boa noite, pessoal. Olha, vou mostrar para vocês o vinho que eu estou aqui degustando. Eu sou apaixonada, muito suspeita, né? Eu sou suspeita, gente, eu gosto de tanta coisa. Olha isso. Aminga. Pode deixar que depois eu tiro. Amanda. Ah, que querida, sou sempre astral. Que bom, fico muito feliz. Ah, gente, a gente, né, tem que ser positivo. Eu sou dessas. A gente tem que estar sempre feliz, por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, e o vinho ajuda muito nisso. Tá, então abrir uma boa garrafa de vinho, degustar, relaxar. Sempre falo, gente, como o vinho ajuda você a dormir. Então, se alguém tem problema, dificuldade com insônia, pode beber uma tacinha de vinho. E nesse calor, uma taça de vinho branco, olha, pra gente já começar a nossa noite, abrir o apetite, com aperitivos, ou de repente se você selecionar um prato leve, né, uma salada, frutos do mar, um peixinho grelhado, uma comida japonesa, fica muito bom. Então, olha só o rótulo, gente, que coisa linda. Pode deixar que tá invertido, né? Mas depois eu ponho a foto para vocês nos stories. O nome do vinho é Aminga, porque é uma região na Argentina, dentro do Vale de Rioja, La Rioja, na realidade. Nós temos na Espanha uma região chamada Rioja e na Argentina La Rioja, uma região que está um pouquinho mais ao norte de Mendoza, na realidade distante, tá? São mais de 300 quilômetros ao norte, uma região desértica, muito bacana. E até por isso, ó, voltando aqui, peraí. Olha só como no rótulo, não sei se vocês conseguem ver o desenho de um cactus, né? Que representa... Ó, o Reginaldo aí, ó, Reginaldo de Brasília, beijo. Marta Dino, que bacana, pessoal. Luiz, meu queridíssimo, seja bem-vindo. Então, olha, aqui o rótulo... tá o desenho de um cactus, né? Muito bacana isso, porque expressa exatamente o que a região, né, quer te demonstrar. E aí nós entramos no detalhe dos fatores que influenciam na qualidade de vinho, dos vinhos, sem dúvida alguma, região é fundamental, tá? Clima, solo, tipo de uva, amplitude térmica, é uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês que é fundamental para a videira, tá? Ela gosta muito disso.
Então, e aí a Ana Paula tá comentando da Las Ticas, né? Vinho para o verão carioca, é isso mesmo. E na realidade eu vou até além, né? É engraçado o quanto a gente associa o vinho ainda a essa questão de temperatura, né? Então, tá frio, vou tomar um vinho tinto. Ou tem pessoas que nem associam vinho branco, só associa vinho tinto, né? Porque acha que o vinho esquenta. Tem até amigos que já me ligaram e falaram, poxa, Paula, mas vinho realmente, nesse calor? Eu falo, gente, tem tanta coisa especial, vinhos brancos, rosés, espumantes. A indicação é você degustar gelado. Então, por que não, né? E aí a Ana Paula citou uma coisa muito bacana, né? Poxa, um vinho do verão carioca. Nós somos um país tropical, gente. O que faz de calor nessa terra, a qualquer momento, né? Até brinco, olha, a gente tem verão e um pouquinho de inverno. Porque é impressionante como faz calor. Então, você pode usar o vinho branco também para abrir suas refeições, independente de estar frio. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar, gosto muito de estar ali, tenho um prazer danado de fazer aquele mise en place, de estar cortando todos os elementos que eu vou utilizar para o meu jantar. E aí, tô falando aqui, ó, Paula, não consigo tomar uma taça. Muito dos meus ou das minhas, né? Obrigada, também sou dessas. E aí que tá uma grande questão. Independente de estar calor ou frio, você não imagina como eu gosto de abrir um vinho branco antes de ir pro prato principal e beber o meu vinho tinto, se for o caso, né? Porque assim, gente, o vinho acima de tudo é gastronômico, né? Então é muito importante você pensar no momento, na comida, na sua companhia, não simplesmente, né, 100% da gastronomia, mas você não pode esquecer que o vinho é gastronômico. Então, se você tá ali com uma entradinha, algo super refrescante, por exemplo, um carpaccio, né? Você tá com um carpaccio de polvo, poxa, um prato bem bacana, bem gostoso. Você não vai abrir um vinho branco, talvez, né? Ali você tá com um belisquetezinho, aí você já vai abrir o tinto, independente de estar frio ou calor, sabe? Abre um vinho branco. Você não imagina o quanto o vinho branco ele abre o seu apetite. Agora é claro, né? De repente você está sozinho em casa ou com uma companhia e não quer beber muito, super entendo e também não se preocupa com isso. E aí sim você entenda, né? Não aposte talvez em tintos muito estruturados. Se você vai começar com esse vinho e vai até o prato principal, então de repente é interessante você escolher um estilo moderado, equilibrado, redondo, de médio corpo, né? Você consegue estar ali começando nos aperitivos, apurando o seu paladar e aí você vai pro prato principal. Olha, Elaine, estou morrendo de saudade sua, querida, minha aluna. Fugiu da confraria, mas já já eu busco ela de novo. Que bom, pessoal, sejam bem-vindos. Olha, então o tema da live, né, o pessoal tá entrando aí, fico muito feliz, falar sobre os fatores que influenciam na qualidade dos vinhos. Ontem, já entrei na 5ª semana do curso dos Vinhos Sem Segredos, uma aluna minha me fez uma pergunta muito interessante, a Maria. A Maria Lúcia, ela falou assim comigo, Paula, essa coisa da safra excepcional, né? Como que uma vinícola determina isso? Aquela safra ser uma safra excepcional. É depois do vinho tá pronto? E aí eu achei muito bacana e na hora me veio, caramba, tem que conversar um pouco sobre os fatores que influenciam, né, na qualidade dos vinhos. Porque não é apenas um fator, são vários, né? São muitos fatores, desde a videira, que é a planta que você produz a uva, até a vinificação. São muitos processos. Mas essa questão da safra realmente é o ano onde aquela uva quando aquela uva está sendo colhida. E nesse caso, você ali no pé, a uva, o clima, né? Não está chovendo tanto, não está tão quente, você tem um equilíbrio. Você já consegue ter uma ideia de que, cara, essa produção vai gerar grandes vinhos. Porque se o vinho é um fermentado de uva, a sua matéria-prima ela tem que ser muito especial.
E aí que tá, a uva realmente é um grande diferencial. E por isso, que aí a gente entra em outro fator que é fundamental, é o terroir. Onde aquele microclima em que essa planta, essa videira, ela está ali plantada. O que tudo gira ao redor, né? O clima, o solo, o tipo de uva, se o terreno é inclinado, se o terreno é plano, próximo do mar, altitude, o relevo, né, no caso, tanta coisa envolvida. Você precisa fazer uma análise de terroir. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu ter um clima extremamente frio, com névoa, ou com uma influência marítima, ou com altitude, né? E você ficar insistindo em plantar tipos de uva que não gostam desse clima. Então, o que acontece? No clima frio, você já tem uma tendência a ter mais acidez e menos tanicidade, menos acúmulo de açúcar. A uva, ela gosta do calor, ela gosta da radiação solar, né? Por quê? Porque isso faz com que a casca dela fique mais grossa e ela consiga acumular taninos. Então, climas quentes, você vai ter uvas muito potentes. Então, a Cabernet Sauvignon gosta muito de um clima quente, a Malbec, Taná. Se essas uvas forem plantadas em climas frios, elas não vão expressar o seu melhor. Você consegue produzir? Claro que você consegue. Aí já vai te dar uma dica. Opa, você é um estilo mais leve. Eu não vou conseguir acumular tantos taninos, eu não vou ter uma casca tão grossa, eu vou ter mais acidez, né? E aí eu posso corrigir isso de certa forma com envelhecimento em barril de carvalho, que vai me proporcionar uma estrutura maior, beleza. Mas se você tem a opção, essa análise de terroir, você com certeza num clima frio, você vai plantar uvas que gostam desse clima frio e... exatamente, se você tem o clima quente, você vai ter uvas que vão gostar desse clima quente, e no clima frio a mesma coisa. Então, clima frio, uvas brancas, Pinot Noir, é uma uva tinta que gosta de clima frio. Agora, no clima quente, Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmenet, então elas vão se expressar melhor, né? Então, vamos falar um exemplo aqui que está aqui do lado, todo mundo conhece, todo mundo adora, Chile. Chile há anos vem fazendo análise de terroir, identificando seus principais microclimas. Então a gente pega um exemplo de um Vale do Casablanca, uma região costeira, uma região que tem influência marítima, tem uma névoa matinal que encobre os vinhedos. É uma zona excelente para a expressão das uvas brancas. Elas gostam desse clima, elas gostam de acidez. Pinot Noir vai ser sensacional. Você pode plantar Pinot Noir no Vale do Colchagua, que é uma região mais quente, ali o Vale Central? Pode, mas será que vai ter a expressão, o auge dela? Não vai estar ali. Então não vai ser tão interessante, né? Então quando você faz essa análise de terroir, e claro que você tem todo um movimento, não só o governo, os produtores, instituições em prol do vinho, tanto particulares quanto, né, você tem um movimento que você cria um conjunto, uma força que faz com que você consiga identificar isso e vender isso, né? Então Chile é tipo exportação, o Brasil é o país que mais compra vinhos chilenos. Então é claro que para as instituições vitivinícolas, as vinícolas, todo o marketing envolvido, ele quer vender o seu melhor. Então ele vai querer expressar o seu melhor, vai querer expressar a região, a uva, os diferenciais, né? Então, olha, eu tô no mundo do vinho, gente, há 20 anos, tá? Tô fazendo esse ano 20 anos de mundo do vinho, com muito orgulho. Quando eu entrei nesse mercado, o brasileiro falava muito das uvas. Então, hoje eu vou degustar um Cabernet Sauvignon chileno. Eu vou degustar um Malbec argentino. Eu vou degustar um Carmenet chileno. E não se atentava tanto à região, né? O vale, o microclima onde aquela uva estava plantada. Falava muito em país e uva. E por que isso? Porque nós somos países colonizados, né? Nós somos o novo mundo do vinho. Então,
essa coisa... ó a pergunta aqui, ó, Carlos. Significa que tintos chilenos não são os melhores? Olha isso. Por que você perguntou isso? Claro que são muito bons. Todos os países plantam uvas maravilhosas, mas vou tentar chegar ali que eu até entendo por que você está me perguntando isso, mas pode deixar que eu vou esclarecer. Mas assim, o que eu quero dizer? Como nós somos o novo mundo, a gente teve uma influência americana, né, principalmente os norte-americanos, e realmente comprar vinho pela uva. Essas videiras, essas uvas que nós tanto conhecemos, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Carmenet, Taná, são uvas europeias, são uvas produzidas na França. A origem dela é na França. Então, quando elas chegaram aqui, elas não são nativas da nossa terra. A gente aprendeu a comprar vinho pela uva, a gente aprendeu a conhecer os vinhos pela uva. Isso é ruim? Claro que não, é muito bom. Aliás, você precisa fazer isso. Porém, não é só a uva, principalmente a região onde ela está plantada, né? Então, entrando um pouco aqui, deixa eu voltar, o Carlos, né, falou, os vinhos tintos chilenos não são os melhores. Essa coisa do melhor vinho do mundo é muito particular. Você tem referências. Então, o Cabernet Sauvignon da França é maravilhoso? É maravilhoso. O Cabernet Sauvignon dos Estados Unidos, né? A Califórnia produz excelentes vinhos, né? O famoso Napa Valley. É maravilhoso? É maravilhoso. Cabernet Sauvignon do Chile é maravilhoso. E da Argentina? Maravilhoso. Portugal já planta Cabernet Sauvignon, é bom também. África do Sul, nem se fala. Austrália, incrível. Você vai determinar aonde está o seu melhor Cabernet Sauvignon. E aí você entra assim nas diferentes faixas de preço e diferentes estilos de vinhos. Você vai encontrar um Cabernet Sauvignon do Chile de R$19 e vai encontrar um de 3 mil. E aí, qual vai ser o melhor? Eu não posso comparar o de 19 com o de 3 mil. São processos completamente diferentes. E aí eu vou explicar hoje o porquê disso, né? Que são esses fatores que influenciam tanto na qualidade dos vinhos. Então você tem a primeira coisa. Oi, Roberta. Tudo bem, querida? Ah, o Luiz, muito fofo, parabéns, obrigada. Luiz, minha confraria, queridíssimo, meus alunos, sempre aqui comigo, muito obrigada, viu? Pessoal, ó, estou degustando um Chardonnay, hein, argentino, olha que maravilha. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o vinho. Mas eu quero hoje deixar uma mensagem aqui muito clara em relação aos fatores que influenciam na qualidade do vinho. Desde a videira até a vinificação. Isso é uma coisa muito importante. Então, vou fazer um resumo rápido de quantos processos e quantas coisas o vinho é envolvido, para vocês entenderem e começar a pensar no custo disso. Tá? Então, vamos lá. Você tem uma região onde, vamos imaginar uma fazenda, por exemplo, né? Mais fácil. Você planta ali uvas, videiras, né? No caso, as plantas. Você, no mínimo, tem que entender um pouco das diferenças, porque com certeza nessa fazenda existem microclimas. Então um local vai ser mais quente, o outro local vai ser mais frio. Então se for um terreno com uma montanha, a montanha tem mais frio, né? Tem lá a altitude, é um pouco mais fria. Terrenos planos talvez vão ser mais quentes. E a insolação? Tem sombra aqui, não tem, então essa área aqui é muito mais quente, pega sol o dia inteiro, calor, essa área aqui é mais fria. Você já começa a fazer uma análise ali, onde é melhor eu estar plantando cada estilo de uva. Oi, Bruno, tudo bem? Então você já faz ali uma análise, você já começa a entender. Você precisa irrigar esse terreno onde você está. É permitido a irrigação ou não é permitido? Então vamos lá, na França não é permitido. Até tá tendo um estudo, tá, gente, com aquecimento global, de repente possibilidades de você fazer uma irrigação no verão, por exemplo. Que imagina, faz um calor danado, você pode perder uma safra, porque é muito bom o calor, mas você tem que ter água. Mas essa água não pode ser em excesso. Então nós temos fatores climáticos como um granizo e excesso de chuva, que é prejudicial para a uva. Então tem que ter um equilíbrio, né, desse clima. Mas tem lugares que não é permitida a irrigação. Se fez um calor exagerado,
ele perdeu aquela safra, né? Precisava de determinada água. Então, locais em que você permite a irrigação, você de certa forma consegue controlar uma parte dessa produção. Se não choveu, você irriga. Ponto positivo. Só que o custo para fazer essa irrigação num vinhedo, né? E aí é que tá. Qual é o tamanho dessa propriedade? Eu tô falando de 1 hectare, 2 hectares, 5, 10, 100 ou 1000. Quanto menor a propriedade, né, você tem um controle em cima da vinha maior, né? Você consegue estar ali acompanhando a qualidade e todos os processos. Uma propriedade maior, imagina 1000 hectares, que loucura, né? Mas aí você tem maquinário, investimento em tecnologia. Então já começa a entender as diferenças. Então, vou dar um exemplo super claro. Colheita. Colheita é super desafiador, né? Que você pode contratar vários agricultores que vão lá, vão colher, poxa, cortar, cacho a cacho, seleção. Já começa uma seleção ali manual das melhores uvas. A partir disso você já separa com certeza para o seu vinho ícone, seu vinho reserva. Quanto tempo vai demorar para esses trabalhadores, esses agricultores colherem as uvas, né? E você tem uma colheita mecanizada, onde a máquina chega simplesmente, sacode a videira, os cachos caem. Com certeza, uma colheita mecanizada, você vai ter um processo muito maior, um vinho provavelmente de volume, com uma proposta de ser mais acessível. É ruim? Não. Mas ele tem a proposta de ser mais acessível, mais leve, para um consumidor mais descontraído, sem exigência, sabe? Sem ser complexo. Ele vai ser um vinho do dia a dia, o próprio nome diz. Eu tô ali, poxa, com uma pastinha, uma torradinha, bebendo vinho, assistindo meu filme. Não tô ali para avaliar o vinho, eu quero conversar, eu quero simplesmente degustar um vinho. Agora, a partir do momento que eu quero produzir um vinho que realmente vai para concurso, que tenha complexidade, que tenha persistência, que tenha intensidade, bom corpo, boa fruta, características aromáticas, uma série de elementos, eu já começo a pensar desde o pé da uva, essa colheita, como que eu vou colher, como que eu vou produzir, qual é o cuidado que eu preciso, né? Então, eu já tenho algumas alternativas antes da colheita, né? Você precisa podar a vinha. Se a videira, né? A videira ela tiver muitos cachos, você precisa fazer uma poda verde, excessos de folhas, né? Por quê? Porque pode ser um microclima ali que vai estar trazendo fungos, vai estar trazendo umidade. Então você precisa tirar os excessos de folha para vir a insolação, para penetrar exatamente no bago ali da uva, sabe? Cada bago. Então isso é muito importante. Aqui no Brasil é tão desafiador a questão do clima, né? Que a gente precisa em regiões, né? Principalmente aqui o Sudeste, Minas Gerais, Sul e até aqui o Rio de Janeiro, já tem vinícolas na Serra. Estão fazendo uma poda invertida, uma colheita de inverno. Por quê? Porque o nosso verão, ele é quente, mas chove pra caramba. Você inverte o ciclo da videira e você colhe no inverno, sabe? E o nosso inverno, de certa forma, ele não é tão frio. Ele é um pouco mais quente, mas não tem risco de chover. Na Europa, você colhe, você tá ali fazendo a colheita no verão, né? Mas você, de certa forma, você tem um clima mais interessante. Aqui a gente tem que inverter um pouco. Você faz uma poda, você consegue uma qualidade muito maior. Então, quer dizer, são tantos fatores, tá, envolvidos que já começa desde a produção da uva, do crescimento da planta, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês. Cuidado em comparações de vinhos, tá? Por que eu tô querendo dizer isso? Vou voltar pro meu rótulo, que aí é bacana para ilustrar, né? Nossa, já passou meia hora. Eu ainda nem cheguei na metade do que eu quero conversar com vocês. Eu estou degustando um Chardonnay da Argentina, do Vale da Minga,
é região de La Rioja, norte, tá? Acima de Mendoza, que todo mundo com certeza já ouviu falar em Mendoza, na Argentina, mas talvez não ouviu falar em La Rioja. Então, quer dizer, algo novo, algo diferente. Será que o clima é igual? Será que o solo é igual, né? Quais são as condições ali de plantação, né? A videira é uma planta que gosta de um solo muito pobre, ela gosta de se sacrificar, né? Ela vai em busca de nutrientes, então é como se fosse uma musculação, fazendo uma comparação boba. Ela precisa se exercitar para ela trazer vigor e o melhor dela nessa busca de nutrientes. Será que esse Chardonnay, eu posso comparar com o Chardonnay de Mendoza? Será que é válido isso ou não? O que eu posso fazer, se eu quiser fazer esse tipo de comparação, eu comprar rótulos na mesma faixa de preço. E aí eu comparo a qualidade do Chardonnay de Mendoza com a qualidade desse Chardonnay produzido na região de La Rioja. Porque não adianta eu falar assim, poxa, esse vinho aqui custa R$95, R$94, inclusive quem quiser entra lá no meu site, pbrazunavinhos.com.br, tem o Bonarda dele que é maravilhoso, Malbec, Cabernet Sauvignon, Torrontés, que é a uva branca de destaque na Argentina. Mas voltando ao assunto, será que eu posso comparar esse Chardonnay a R$95? Poxa, R$95 esse Chardonnay argentino dessa região de La Rioja. Comprei ontem no mercado o Chardonnay de R$49 no supermercado de Mendoza. Eu posso fazer esse tipo de padrão comparativo? Porque o mais barato foi muito melhor, me agradou muito mais. Você tem que entender qual é a proposta do vinho. Então, exemplo. Você tem o tipo de colheita, se uma vinícola faz uma colheita mecanizada e a outra vinícola faz uma colheita manual, tá? Tem o tipo de solo, será que a região de La Rioja, por ser desértica, é muito mais difícil essa condução da videira do que a região de Mendoza, que é uma produção muito maior, é uma região que tem um marketing envolvido muito maior, então quer dizer, você já começa a analisar isso. Quanto tempo esse vinho Aminga, ele ficou pronto? E foi aquele processo de fermentação, onde o açúcar da uva se transformou em álcool, 15 dias o vinho está pronto, foi engarrafado e foi para o mercado? Ou, depois do processo de fermentação, onde o açúcar da uva se transformou em álcool, esse vinho ficou estagiado em tanques de aço inoxidável, sob temperatura controlada, durante 3 meses, 4 meses, para ir apurando ainda mais esses aspectos, essa característica aromática, essa persistência, deixando o vinho. Eu estou conversando com vocês aqui e eu estou sentindo o aroma do vinho. Eu provei o vinho, eu estou com o vinho na minha boca. Eu estou conversando com vocês, olha que já tem um tempo que eu não coloquei o vinho na boca. Eu estou ainda com vinho na boca. Olha a persistência, olha a complexidade, olha a característica desse vinho. Então, eu não posso dizer, poxa, mas esse vinho é muito mais caro do que o outro. Tá, mas será que você está comparando padrões iguais? Talvez, e aí, gente, eu entro no detalhe, talvez o de 49 te agradou muito. E olha que coisa maravilhosa você ter encontrado para o seu bolso, de repente, um vinho barato, um vinho que tá ali. Então, realmente, ele vai ser muito bom para você. E não tem problema nenhum disso. Mas o que eu não posso fazer é julgar o outro pelo fato dele ser caro. Mas ele é caro por quê? Né? Paula, essas diferenças que você mencionou se consegue pelas fichas técnicas dos vinhos. Exatamente, eu sei que é difícil, né? O Luiz colocou aqui um fato perfeito, né? Será que na prateleira do mercado você vai saber disso, né? É difícil. Mas hoje, gente, a gente tem um telefone na palma da nossa mão com internet. Você entra rapidinho no site da vinícola. Lá, geralmente, tem disponível todas as fichas técnicas dos vinhos. Ou no e-commerce. Então, por exemplo, você vai entrar no meu e-commerce, tem as informações da vinificação, das características aromáticas, do paladar. Então, isso te dá dicas. Realmente, eu acho que poderiam ter mais informações no contrarótulo, né? Mas não tem espaço, às vezes, para escrever tanta informação. Mas na vinícola você consegue. Mas, assim,
vou entrando um pouco no tripé da zona de conforto, que aí como você vai chegar nisso, né? Você, nesse caso, você vai ter que determinar qual é a sua faixa de preço antes de você apostar no rótulo, né? Então vamos lá, eu tô disposto hoje a comprar um vinho de R$89. Aí você vai, eu tenho que ser vinho branco, tem que ser um chardonnay, porque eu vou preparar um peixe, de repente um arroz de camarão, por exemplo, né? Já vou começar com esse vinho branco que vai ser agradável, com as entradinhas, com as torradinhas, um bolinho de bacalhau, de repente, olha que coisa gostosa. Você vai continuar com esse chardonnay para o prato principal. Você está disposto a pagar um chardonnay de 30, de 60 ou de 80? 80. E aí você vai definir isso. Talvez o chardonnay, quais são as regiões bacanas para chardonnay? Eu já sei, a Paula já me falou que são regiões frias. Então, no caso do Chile, eu vou comprar um chardonnay do Vale Central ou vou comprar do Casablanca? Vai comprar do Casablanca. Se tiver a mesma faixa de preço, então, putz, Casablanca. Você precisa estudar um pouquinho dessas regiões e entender, por exemplo, né? Aí se eu entrar no detalhe da França, caramba, se eu for comprar um chardonnay francês da região da Borgonha, de repente um Chablis, é caríssimo, né? Mesmo hoje um Petit Chablis é um exemplar caro, com certeza acima de R$100. É muito difícil você achar algo abaixo de 100. Mas será que ele é tão bom quanto o meu argentino que eu adoro? Já muda completamente a característica dessa fruta, dessa uva. Porque é um clima mais frio que dá uma sensação diferente na fruta. Então, por exemplo, o Chardonnay aqui do Novo Mundo, ele tem uma característica mais tropical, uma fruta de caroço, como um pêssego, por exemplo, uma zona mais quente. Quando você vai lá para a França, já tem uma fruta mais verde, uma maçã, uma pera, algo mineral. É claro que no Chile tem uma zona mais fria, então como eu estou dando o exemplo do Casablanca, né? Que vai me proporcionar um pouco, talvez vai sair um pouco do excesso do pêssego, mas vai vir para um abacaxi, por exemplo. Vai ter talvez até uma pera, mas não vai ser tão mineral quanto a França, né? Mas você começa a entender o que cada clima proporciona para cada uva. Olha que legal, ó, Diego tá aí, ó, dos vinhos da Casas Del Bosque, né? Semana passada eu tava conversando sobre Casa Viva, ele entrou aqui, foi um bate-papo super gostoso. E olha, Diego, tá vendo? Eu estou degustando um vinho argentino e tô falando aqui da região do Casablanca, né? Não tem jeito. Então, gente, é muito complicado, né, essa questão de preço, assim, ontem eu tive um treinamento muito bacana sobre Vêneto, uma região norte da Itália, e aí entrando no detalhe, né, poxa, como os vinhos, né, acabam se tornando caros, um Brunello de Montalcino, um Chianti clássico na Toscana, né, e no Vêneto, um Amarone, um Ripasso, né, de Valpolicella, tem vinhos muito baratos, como Valpolicella, né, e tudo mais, mas você tem os vinhos ícones, né. Por que é tão caro, né? Só que, gente, se você for ver a produção dos vinhos, o método, o apacimento, que você deixa ressecar as uvas, então quer dizer, além de você colher, você colhe as uvas, deixa numa sala, essas uvas ficam mais de 3 meses ressecando nessa sala, elas perdem o excesso de água, elas ressecam, elas viram uva passa literalmente com uma concentração de açúcar imenso, passa pelo processo de vinificação e transforma em vinho. Quer dizer, é um outro procedimento, tá? Então, desde a vinha, você precisa analisar até a produção do vinho. Mas então, voltando. Eu estava falando aqui do Chardonnay, mas vou falar então da produção de um vinho tinto, né? Vamos pegar um Cabernet Sauvignon. Então, peguei o Cabernet Sauvignon, uma zona quente, bastante insolação, uva maravilhosa, vou levar para a vinícola, para a adega, processo de fermentação, o açúcar se transformou em álcool, 15 dias, né? Ainda tem a questão da maceração. No processo de fabricação do vinho tinto, ele é produzido em contato com as cascas. Esse processo, a maceração, proporciona, né, um vigor muito interessante para esse líquido, né? Características aromáticas, muita intensidade, bacana.
Depois de 15 dias, 20, o vinho tá pronto, eu já posso engarrafar e já mandar para o mercado. Então são os vinhos mais acessíveis que vocês encontram, né, na gôndola, os mais baratinhos. Ele é um vinho do dia a dia, safra jovem, pode, pum, foi pro mercado. Só que não, eu quero fazer um Cabernet Sauvignon um pouco mais interessante, um pouco mais expressivo, né, com mais qualidade aromática, mais presença de boca. Eu preciso estagiar esse vinho. Eu tenho que deixar esse vinho equilibrado. Eu tenho que fazer com que ele adquira mais notas aromáticas. Então eu guardo ele. Se eu quero expressar cada vez mais essas notas frutadas e florais que são provenientes do terroir, né, que é somente da terra, vamos dizer assim, e desse processo de fermentação, eu vou deixar o vinho estagiado dentro do tonel de aço inoxidável. Por quê? Porque eu não quero criar outras notas aromáticas. Eu quero que ali esteja a expressão e as características da uva. Beleza. Então deixei 6 meses. Um vinho que já foi para o mercado, depois de 15 dias fermentando, ele foi lá produzido, já foi para o mercado, com certeza não vai ter as mesmas características de um vinho que ficou ali estagiando 6 meses. Vamos dizer que nesse processo, né, nessa colheita, a gente já fez uma separação, já identificou as melhores uvas do vinhedo, a gente separou essas melhores uvas que têm um potencial de guarda, e quando eu passei pelo processo de fermentação e o líquido ficou pronto, eu peguei esse líquido e coloquei numa barrica de carvalho. Olha que diferença. O líquido em contato com aço inoxidável não vai adicionar mais características, mas o líquido em contato com a barrica vai. São os aromas, as notas secundárias. Por quê? O líquido em contato vai fazer com que adquira novas características. Então, principalmente especiarias, um tabaco, um fumo defumado, a baunilha, que é tão expressiva se for carvalho americano, né? E aí, caramba, e o tipo de carvalho, hein? Poxa, eu vou fazer uma linha reserva, mas eu quero uma linha reserva comercial, né? Um vinho que gire, um vinho com uma relação qualidade-preço muito boa. Poxa, então eu vou optar por comprar barricas americanas, um carvalho americano, porque o francês é o dobro ou o triplo do preço, né? Então, eu coloco num carvalho americano. E aí depois eu posso até fazer um blend desse Cabernet Sauvignon que está no inox com o Cabernet Sauvignon da barrica. Por quê? Quando eu faço esse blend, eu equilibro essa característica da madeira. Então, eu não deixo também o líquido excessivamente com gosto de madeira. Eu controlo, eu equilibro. Porque se o vinho é fermentado de uva, eu quero que as principais características do terroir estejam ali. E talvez um excesso de madeira pode sobrepor essas características. Mas se o enólogo quiser um vinho extremamente amadeirado, ele vai fazer, não tem problema. Mas aí outra vinícola falou, não, eu quero um carvalho francês, que eu quero fazer um vinho ícone, eu quero que esse vinho tenha um equilíbrio, porque o carvalho francês ele é diferente do americano. O americano, ele passa um pouco de excesso de baunilha, até um gosto de coco queimado, por exemplo. O carvalho francês já é um fumo, um defumado, uma nota de frutas secas, algo, sabe, mais equilibrado. Gente, aí o que eu falo, tem gostos também, mas tem uma questão financeira envolvida. Então, provavelmente, o vinho produzido de um carvalho francês vai ser muito mais caro do que o vinho produzido de um carvalho americano, tá? Além disso, você tem outros tipos de carvalho. Ontem mesmo, no treinamento, o produtor que eu trabalho, que é o Cerego Alighieri, comprou carvalho de cerejeira. Cara, uma coisa super rara, super difícil, vai ser o mesmo preço? Não tem como ser o mesmo preço. Tá? E aí, por exemplo, poxa, eu quero um vinho ícone, eu preciso da guarda do vinho, eu preciso que esse vinho respire, eu preciso de tempo para esse vinho ficar pronto. Eu vou colocar uma rolha de cortiça. A rolha de cortiça é infinitamente mais caro do que a screw cap ou uma rolha sintética. Então, no caso dos vinhos brancos, por exemplo, é ótimo uma screw cap e uma rolha sintética. Por quê? Porque
porque eu quero uma vedação perfeita, eu não preciso que esse vinho respire, que tenha tempo de produção. Não, é um consumo mais jovem, uma coisa mais fresca. Não tem sentido eu colocar a rolha de cortiça. A rolha de cortiça eu vou colocar para um vinho de guarda, um vinho que precisa de tempo. Isso também faz diferença. Qual é o tipo de garrafa? Faz diferença, uma garrafa com ombro, bojuda, com concavidade, né? Aquele fundo no final da garrafa, uma garrafa pesada. Às vezes só a garrafa vazia já é mais de 1 quilo, né? Ou não, uma garrafa mais leve, mais simples. Gente, tudo faz diferença. Primeiro, segundo, terceiro uso também faz diferença no preço final, com certeza. Então, e além de fazer diferença... no preço, faz diferença no estilo, né? Como eu disse, a barrica de carvalho de primeiro uso, ela nova, quando você coloca o líquido ali, nossa, é um impacto. Esse líquido, ele capta muito as características da madeira. O segundo, terceiro, quarto, quinto e vai passando por vários usos, já é um impacto menor, né? Já dá um equilíbrio que é muito bom pro vinho, tá? Então, e você hoje já tem até alternativas também técnicas de limpeza da barrica. É interessante, né? Porque o líquido, ele fica em contato, né, com a superfície da madeira e vai tampando os poros. E com o tempo não vai permitindo mais o vinho respirar, que é tão positivo. Então hoje já tem até técnicas de limpeza da barrica para você poder utilizar essa barrica por muito mais tempo. E quando você não usa mais, gente, você acaba até vendendo essas barricas para a indústria de destilados, conhaque, uísque e assim por diante. Amei relembrar nossos momentos no curso, sugiro que façam. Ah, que querida, Elaine, obrigada. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Ah, não, o Neri só me deu boa noite. Então não tem problema, obrigada, muito boa noite também. A Maria Marta, estou com saudade de você também, querida. Deixa eu ver uma coisa interessante também aqui para destacar para vocês, né? Eu fiz umas anotações, eu gosto muito, que senão eu posso esquecer. Então, eu já mencionei para vocês, né? Desde o pé da vinícola, né? Luz solar, da videira, luz solar, água, calor, né? Como essa videira gosta de captar os nutrientes. A amplitude térmica, gente, isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala do vinho, do clima, amplitude térmica é uma coisa fundamental. Ou seja, você tem que ter uma diferença de temperatura muito grande, manhãs quentes e noites frias, ou estações muito bem definidas, aquele verão muito quente, aquele inverno rigoroso. Mas como eu disse, tem determinados fatores climáticos que são prejudiciais. Excesso de granizo, excesso de chuva é terrível, mas a amplitude térmica é fundamental. E é por isso que regiões desérticas, né? Como aqui, ó, que eu tô com o Vale da Minga, com a Minga Chardonnay, é muito bacana. Porque no deserto acontece isso, de dia é muito quente, mas à noite é muito fria. Então, às vezes, dá diferença de 15, 20 graus da manhã para a noite. A videira adora isso. Muito bom eu levar informação sobre o vinho, universo sensacional também, acho. Quando falamos de vinhos portugueses, como identificar o tipo de vinho, o tipo de uva, provavelmente, né? Olha, Alex, essa pergunta é incrível, tá? E aí é que tá a importância da gente aprender e estudar sobre vinho. A falta de conhecimento gera preconceito. E por isso que eu lancei o meu projeto, curso de vinhos, curso online, degustação. Fico ali fazendo acompanhamento com meus alunos, não entrego simplesmente um conteúdo gravado, né? Quem adquire o curso, né, completo, claro que eu tenho um curso de degustação, que é gravado, que são exercícios, mas fora isso, meu curso completo, porque é fundamental a gente entender as diferenças climáticas de cada região, entender quais são as uvas originárias daquela região, né? Então, por exemplo, citei no início da live, olha, as uvas, a maioria que a gente tem acesso aqui são uvas europeias, e as que a gente mais conhece são as uvas francesas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenet, Malbec, Taná, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, Chardonnay, olha, tudo francesa.
Lá na França, você tem essas que se adaptaram ao mundo inteiro. A gente chama hoje até de uvas internacionais. Só que a Itália tem as uvas italianas, em Portugal tem as uvas portuguesas, e eles são uvas de um potencial tão maravilhoso, uma tipicidade tão incrível dentro de cada região, que eles valorizam isso e plantam a sua própria uva. Paula, mas então Portugal e Itália não vai ter uva francesa? Vai sim. Essa coisa da modernização, do consumo do vinho e até mesmo do conhecimento faz com que tenha isso. As uvas francesas realmente são muito diferenciadas, então vão entrar, mas vão entrar em assemblagens, vão entrar em composições de corte. Até pode ter um varietal, não tem problema nenhum, mas geralmente vão entrar na composição, que com certeza uma determinada característica dessa uva francesa vai complementar aquela italiana e aquela portuguesa, que de repente vai deixar um vinho muito mais interessante. Então, primeira dica, quando não tem o nome da uva no rótulo, com certeza te dá uma dica de, opa, eu sou produzido com uma uva típica, nativa, autóctone daquela região. Então, por exemplo, comprei um vinho escrito Douro no rótulo. Esse produtor, ele tá vendendo a região do Douro. Ele tá querendo mostrar a expressão do terroir, né, daquele vinho. Então, ele vai utilizar as principais uvas daquela região. Touriga Nacional, Tinta Franca, Tinta Roriz, Tintucão, Tinta Barroca. Mas, no geral, Touriga Nacional, Tinta Franca, Touriga Franca, Touriga Francesa e Tinta Roriz, tá? Aí vou no Alentejo, eu compro um vinho do Alentejo, tá escrito Alentejo. Eu tô querendo expressar as uvas típicas do Alentejo. Então a Tinta Roriz, lá no norte de Portugal, no Alentejo, se chama Alfrocheiro. Então ali vai ter Alfrocheiro, talvez tenha um pouco de Touriga Nacional, vai ter a Castelão, que é uma uva típica do sul de Portugal. Então, gente, cada região vai vender aquilo que se expressa melhor. O Alentejo é até interessante, que está usando muito as uvas francesas. Então você trabalha bem um Syrah, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, mas geralmente vai entrar em composição. Então, das duas uvas é ótimo. Das duas, uma. Com certeza são uvas típicas. E na maioria das vezes é uma assemblagem, não é só um varietal, porque hoje essa coisa do vinho tá tão famoso e o consumidor compra mesmo o vinho pela uva, que é muito comum hoje você ver no rótulo português, Touriga Nacional. Até em vinhos franceses, gente, é um barato, porque, por exemplo, em Borgonha a uva tinta é Pinot Noir. E a uva branca é Chardonnay. Você não vai comprar na Borgonha um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é plantado em Bordeaux. Merlot é plantado em Bordeaux. Só que hoje você já encontra determinados rótulos que são tipo exportação, vinícolas que trabalham com volume, que estão colocando Borgonha Pinot Noir. Mas já é subentendido, sempre que você comprar um Borgonha tinto, vai ser Pinot Noir. Tá? Então, independente de ser Portugal, Itália, França, o velho mundo do vinho, a tradição, uvas nativas, eles vão vender as uvas daquele terroir, ok? Deixa eu... Não entendi o seguinte, quando a barrica é inaugurada, essa primeira safra é mais cara? Olha, Liane, geralmente sim, e é por isso que é o seguinte, não significa simplesmente a safra. A vinícola vai comprar essas barricas, como elas são novas, e você utiliza por muito tempo, né? Que você vai passando de linha de vinho para linha de vinho. Propostas diferentes, do ícone para o reserva, para o intermediário e para o vinho mais simples, vamos dizer assim, com menos processos. A vinícola já vai comprar essa barrica e vai disponibilizar para o vinho mais caro dela, né? Porque a proposta desse vinho é essa, captar essa estrutura aromática da barrica, tá? Então você não vai comprar uma barrica e utilizar ela nova para o vinho de entrada, não, você vai colocar para os seus vinhos que são vinhos, linhas premiums, né? Super premium, vinhos ícones.
Eliane, você conhece vinhos romenos? Meu filho mora lá e quando fui lá, fiquei perdida com os vinhos. Nunca tinha ouvido falar sobre eles. É muito comum, né? Quando você vai também, por exemplo, Grécia, Líbano, né? São países que nós não temos acesso. Não são vinhos tipo exportação, são vinhos que são produzidos para ficar ali no seu próprio país. Então, com certeza tem uvas nativas, estilos muito diferentes. Então, é tão legal, né? Quando a gente viaja, a gente não gosta muito de curtir e conhecer aquela gastronomia. Com vinho é a mesma coisa, né? A gente precisa dar valor a isso. Solange, Soraya, beijo, meus amores. Que saudade de vocês. Obrigada pela explicação. Que bom que você gostou, Alex. Bem, gente, é isso. Olha, faltam alguns minutinhos. Obrigada pelo carinho de vocês, tá? É muito tema, né? Muito assunto para falar sobre vinho, por isso que eu tento ao máximo fazer lives todas as semanas para poder passar um pouco de informação, tá? Entra no meu site paulabrazuna.com.br. Quem sabe eu não vou abrir uma turma em breve do curso, mas eu ainda tô com a turma ativa. Semana que vem é a última aula. Tenho a confraria, que eu tenho orgulho danado dos meus alunos que quiseram continuar comigo. Aproveita, gente, tira uma foto pra mim, ó. Olha, Elizabeth. Beijo, meu amor. Manda uma foto pra mim, me marca lá. Vou adorar receber esse carinho de vocês. E deixa eu ver aqui, antes de terminar, né, se eu deixei de falar alguma coisa importante. Né, falei do controle de rendimento, da poda, tipo de colheita, né, mecanizada ou manual, quer dizer, o equipamento que você usa, esse investimento em tecnologia, porque o aço inoxidável tem um controle de temperatura. Então, olha, gente, e por exemplo, você deixa o vinho lá guardado na vinícola 6 meses. Olha o investimento disso, do produto tá ali parado. Aí vou deixar um dado para vocês, né? Um Gran Reserva de Rioja demora 5 anos para ficar pronto. 5 anos. Gente, como que um vinho desse vai ser barato? Sabe? E aí coloca na cabeça de vocês. Isso é muito legal. É por isso que ele é melhor do que o outro? Não. Eu preciso entender a proposta do vinho e para que eu quero consumir esse vinho. Eu não vou beber todos os dias um Gran Reserva de Rioja, mesmo que eu tenha muito dinheiro. Por quê? Porque eu não vou cozinhar coisas estruturadas todos os dias, eu não vou comer carne de caça todo dia, eu não vou comer um wagyu todos os dias. Eu vou comer uma comida japonesa com um Gran Reserva de Rioja? Não vou. Sabe, eu quero comer frutos do mar. Não vou pegar um vinho branco. Então, assim, agora eu vou fazer um super jantar especial. Eu com certeza vou me dar a oportunidade de pegar um vinho caro, como eu, graças a Deus, tenho na minha adega. Mas não significa que eu só bebo isso, sabe? Então, assim, nós precisamos beber de tudo. E você que vai definir o que é melhor pra você, tá? Por favor, não entre nessa de que que eu gosto muito dessa coisa, né? Cuidado que o melhor, o vinho mais caro é o melhor. É claro que o vinho caro é muito bom, é claro que é obrigação dele, mas não significa que seja melhor pro que eu quero naquele momento, tá? Então é isso, eu trabalho com várias marcas, eu tenho orgulho danado do trabalho que os meus produtores fazem. Eu tenho vinhos de 50, vinhos de 10 mil reais, sabe? E respeito todos eles, que eu não posso, por isso, não respeitar o produtor que faz um vinho acessível, para trazer isso para o mundo do vinho, um bem danado, sabe? Acessibilidade, você poder degustar um vinho. E quem pode pagar por um vinho caro, olha que privilégio! Vai sempre beber coisas boas, mas não significa que os baratos sejam ruins. Tem coisas mal feitas no mercado? Infelizmente existe, tá? Também não posso ser hipócrita e falar que não, tudo é muito bom. Calma, né? Mas entendam a proposta de cada vinho. Com certeza, vinhos na faixa de 49 tem coisas piores e melhores. Vinho na faixa de 89, piores e melhores. Vinhos de R$1.000
piores e melhores. O que é bom para aquela faixa de preço, beleza? Então, olha, obrigada pelo carinho dos meus alunos que sempre reforçam e reiteram essa coisa do como é importante, né, o estudar o vinho, o quanto é prazeroso. E eu entendo que é difícil para as pessoas pensar assim, pô, vou fazer um curso online de vinho, como que é isso? Eu vou degustar, ficar conversando com... Gente, é surpreendente, tá? Então, obrigada pelo carinho, adorei estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Durante a semana eu com certeza vou botar a caixa de pergunta, me dá uma dica do que vocês querem escutar aqui, com certeza vai ser legal que eu faça uma live sobre isso, tá bom? Então, aguardo vocês semana que vem, um brinde. Boa noite, excelente, ó, aproveitem muito, degustem com moderação, mas degustem bem e o que for melhor pra vocês, viu? Obrigada. Ah, Simone, tô morrendo de saudade, amor, tem que aparecer lá no salão. Gente, obrigada, viu? Amo estar aqui com vocês, foi um prazer, como sempre, tá? Obrigada, ó, José, gostei do seu conhecimento, que bom, obrigada, gente, ó. Super beijo, uma excelente noite, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo!